Seja muito, mas muito bem-vindo a um dos vídeos mais intrigantes que você já ouviu na história. E é uma história também muito fascinante. Você vai descobrir várias coisas e vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Nunca ouviu. Que é a história fascinante. Olha que história maravilhosa essa daí. Ó. Que é a chocante relação entre Lilith com Jesus Cristo. Gente, será? Aí, ó, vou até mudar o lugar. A chocante relação de Lilith com Jesus Cristo. Será que tem relação? Aí vem a segunda pergunta. Claro, tá. Você vai contar qual é a relação que tem? Nesse vídeo você vai ficar chocado. Mas é chocado com a relação de Jesus Cristo com Lilith em relação a qualquer outra história. Também você vai ver, Lilith, ela realmente existiu? A gente vai contar se ela realmente existiu. Aí a outra situação também. Lilith conseguiu dominar o homem? Tem isso? Tem também. Qual a outra situação também muito interessante? Quem foi Lilith? Você vai descobrir quem foi Lilith. Em várias formas, em várias linguagens, em várias formas de entendimento. Ela foi a primeira esposa de Adão, como a maioria das pessoas dizem. Eu já vi vários vídeos que, em vez de explicar, deixa a pessoa mais confusa. Aí a pessoa sai no final já tendo uma linha de pensamento totalmente diferente daquilo que é real. E eu vou te explicar. E por que fazem isso? Por que algumas pessoas complicam, confundem? Porque o judeu pensa de um jeito, o árabe pensa de um jeito, e o cristão nem sabia muito disso, não se... Você vai descobrir nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Gladson, ou Pastor Gladson, para muitos, ou para os mais íntimos, todo mundo chama, fala sucesso, sucesso. Eu ando na rua, como eu chamo todo de sucesso, virou meu apelido. Adivinha? Quando você deseja tanto algo, tanto para outra pessoa, volta para você. Então, para você que está nesse vídeo, eu vou desmistificar de uma vez por todas quem foi Lilith. E você vai falar assim, meu Deus do céu. É o vídeo mais completo que você já viu. É um estudo muito longo, porém que eu resumi para você assistir pelo menos em menos de uma hora. Vamos lá então? Ao que interessa. Vamos aqui que eu tô fazendo na Vera. Aqui agora a gente vai começar a contar a história. Quando e onde surgiu essa história? Você vai descobrir nesse vídeo. Primeira aparição de Lilith. A gente tem que explicar isso. Qual que é a primeira aparição dela? Aí tá aqui, ó, referências indiretas. Isaías 34:14, onde a palavra hebraica, traduzida como criaturas noturnas, corujas ou até mesmo espectros noturnos, substituiu o pronome de Lilith. E a gente tem que tomar muito cuidado. É errado? É certo? Vamos aqui eu vou usar aqui a Taná. Taná, o que é a Taná, Gladys? Taná a gente tem o Velho Testamento. A Torá são os 5 livros. A Taná, por sua vez, quando chega Josué, Samuel, 1 Crônicas, Reis, ali é o Taná. Então, Pentateuco é o Penta. Pentacampeão! Aí você vai lembrar de Penta. O que é Penta? Pentacampeão. Você que gosta do jogo de Brasil, você vai ver. Pentacampeão, 5 vezes. Então, são 5 livros, a Torá. E, por sua vez, a Taná são os livros que nós falamos do Antigo Testamento, que são Isaías, os livros dos profetas e dos patriarcas. Vamos agora para cá. Vamos lá? E aí a gente volta para cá. Isaías 34:14, eu estou usando a Taná. Nela se encontraram cães e gatos selvagens. E os sátiros chamaram uns pelos outros. Espectros noturnos. Com algumas traduções está escrito Lilith. Não na tradução, não escrito. Quando você vai lá, muitas vezes está Lilith, mas Lilith significa espectros noturnos. Frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. Então aqui é a primeira aparição do pseudonome Lilith. Aí vamos aqui. Origem. Então a gente vai para a origem do nome. Na questão hebraica, no Talmud da Babilônia, escrito por volta do século VI, este documento judaico cita Lilith. Então, na Talmud, o nome Lilith é mencionado. Na Zohar,
documento produzido por volta de 1300 depois de Cristo, que também cita Lilith. Detalhe, nós temos que entender que a Zohar era uma tradição oral e que de uma decisão falaram, bom, a gente tem que escrever, senão esse conhecimento será perdido. Então, e aí, fica comigo aqui que eu vou te explicar. Gladys, mas Zohar é muito complexo, eu já vi esse negócio de Kabbalah, o que significa? Não vou explicar o geral, mas eu vou tentar, você vai entender aqui. Cada versículo na Bíblia pode ter quantos níveis de entendimento. Dentro de cada nível, você pode ter vários outros entendimentos. Dentro de cada nível. E conta-se que você pode ter 70, dentro, não nos níveis, mas formas de entendimento, mais de 70. Entre 70 formas. E aqui vem, olha que interessante que eu deixei aqui mastigadinho para você entender a história de Lilith. Porque não adianta eu contar a história de Lilith sem você entender o que eu vou te explicar agora. Porque senão você vai ficar perdido, igual vários outros vídeos que eu assisti. Eu já viu aquele... Tem um livro chamado Paradoxo. Dessa grossura. Eu comecei a ler o livro chamado Paradoxo e terminei o livro sem entender o que... Quando eu comecei o livro chamado Paradoxo, eu tinha certeza que eu entendia o que era paradoxo. Porém, quando eu terminei de ler o Paradoxo, eu não sabia mais o que era paradoxo. Você já teve essa sensação de você ter certeza de uma coisa, depois que você estuda, você fala assim, meu Deus do céu. Ficou tão complexo que você não entendeu. Então, vem comigo aqui agora que eu vou te explicar mastigadinho. Cada versículo da Bíblia pode ter quantos níveis de entendimento? Vamos lá agora. Aí aqui a gente tem que entender isso. Existem 4 níveis de entendimento na Torá, na Bíblia da Palavra de Deus. Toda vez que você lê o texto, você pode ter. É assim que o judeu ele entende. Que chama Parades. Parades é um acróstico. Até brinquei, até falei, porque eles falam meio cantando, é bonitinho. Parades, Parades, Parades. Uns falam Parades, outro Parades. Você nem vê o Parades. Muitos até falam Parades. É como você, que é o VC, então já meio que emenda. Aqui é um acróstico, um exemplo de acróstico. Alegria que invade o coração. Momentos com Deus. Orações que se elevam ao céu. Rosto que irradia felicidade. Se você recebe essa carta, um papelzinho com esse texto, você vai falar, legal. Mas se eu te falar que você entende que é um acróstico, você vai fazer a seguinte forma agora. Você vai pegar as primeiras letras e emendar. Lembra que na espionagem tem muito isso, de codificação de letras? E aí descobriu que a Bíblia tem códigos, tem acrósticos. E olha isso aqui interessante, isso aqui é um acróstico. Aí você lê a palavra amor. Isso aqui é um acróstico? Isso é um acróstico. A mesma coisa o Parades. Parades, aqui eu vou mastigadinho para você. O que significa o Parades? Primeira forma de entendimento, a letra P, que é Pshá, que tem ali a letra Pei. Olha lá que a primeira, ali está no hebraico. Olha que interessante. Então, de um lado está em português, do outro lado tá a pronúncia em hebraico e no meio, literal, é o que significa. Então, a primeira forma que você entende uma leitura é literalmente. É o que está escrito, acabou e pronto. Mas a gente não está falando de Lilith? Espera que eu estou te explicando para você entender o que significa. Porque você nunca entendeu do jeito que eu estou te explicando aqui agora. Depois nós temos o quê? A letra A. Vogal não existe, então não tem uma pronúncia. Depois nós temos a letra R, que é a letra Reis. Tá vendo ali no hebraico? Tem uma letrinha que é um torcinho. Então esse é o Reis, que é e a palavra e significa o quê? Remes. A letra Reis, a primeira letra lá, que é acróstico. Só que ali está escrito Remes, que significa o quê? Indicações, dicas. Qual o livro que tem várias dicas, várias indicações? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Ali são indicações, são dicas preciosérrimas. E Deus também dá várias dicas também nas leis. Em cada um tem um significado. Depois disso, nós temos o que? A letra D, que é Drash, que ali está Dalet. Então, lá forma uma palavra lá em cima também, no hebraico. Que significa o quê? Além do literal. Então, aqui já começa a ter uma coisa mais espiritual. A pessoa fala, houve anjos, houve que voou. Então quer dizer então que os milagres são madrash, não aconteceu? Não. Ela tem o literal e ainda tem um significado por trás disso.
Algumas histórias eles contavam para quê? Para manter segredo. Depois nós temos a letra E, novamente um vogal que não tem significado nenhum, e o Sod. Sod, que é a primeira letra ali é o Summer. Olha que legal, já Sam é a pronúncia de S. E ali está escrito Sod, que são segredos, são situações místicas, são coisas assim. Para você chegar nesse nível, é muito alto. Quem são as pessoas que chegaram nisso? Moisés, Jacó conseguiu ter quando ele viu os anjos. Então, ele tem um entendimento, os segredos mais celestiais, onde quer com Deus, são segredos muito altos. Então, quem tem acesso a isso? Jesus Cristo, homens e mulheres que tiveram um acesso direto com o trono. Beleza, então aqui gera a palavra pardes, de um lado é a pronúncia em hebraico, então de um lado está em hebraico e do outro lado está a pronúncia, só para ficar fácil para você. Então o que significa a história de Lilith? A Zohar, o livro do esplendor, a Kabbalah, esse é um tipo de Sod, segredos e mistérios místicos repletos de códigos e segredos. Então vamos voltar lá aqui só para você entender, ó, tá aqui. Só para você entender por que eu contei essa história, tá ali, ó. A Zohar, a primeira aparição, ó, a origem da palavra. Então ela surgiu onde? No Talmud da Babilônia. E a Zohar, que é um documento. E esse Zohar é o quê? Ele tem a Midrash. E por trás da Midrash temos o quê? O Sod, que são segredos, onde você tem que ter acesso. Para você ter acesso, tem coisas que são guardadas às 7 chaves. Claro, você sabe de tudo? Não. E existem rabinos que estudam anos e anos e não sabem de tudo. Porque só quem sabe de tudo é Deus. Então a Zohar, aqui, ele conta, dentro desse livro da Zohar, que é o livro do esplendor, ou radiante, é o trabalho fundamental da literatura cabalística do misticismo judaico. Então aqui existe uma coisa mística. Aí o místico a gente leva muito para bruxaria. Não tem muitas vezes a gente acha que tem. Existe pessoas judaicas que passaram por esse lado? Tem. Tem profetas que entendiam a Zohar e usaram para o mal. Balaão foi um caso disso. Foi escrito no século VIII pelo escritor judeu Moisés de Leon. No entanto, a obra é atribuída ao Rabi Shimeon bar Yochai, que viveu no século II. Então, foi 2 séculos após a morte de Jesus. Então, o código dentro do nome de Lilith. Então, aqui a gente já vai começar. Nossa, eu tô curioso, tô curiosa. Então, olha só que interessante. Dentro do nome Lilith, o que você consegue encontrar? Lembra? Isso aqui é um código só numa palavra. E o código que a gente consegue fazer isso num texto inteiro. É impressionante. Eu não vou adentrar aqui porque são muitas coisas até que vão te deixar até escandalizado. Vamos lá, então, pelo código dentro do nome, só do nome dela. Que a gente pega o nome dela, que tá aqui, Lilith, que é o Lamed, tem o Yud, tem o Lamed novamente, Yud, que é o tracinho pequenininho, e o Tav. Então, a gente pega essa palavra e começa a mudar de posição as letras. O que acontece quando eu consigo mudar, só mudando as letras de posição e de lugar? Olha que interessante. Tá ali, tá Lailat, uma noite. Tá vendo essas cores aqui? Olha que mastigadinho que eu deixei pra você. Eu deixei aqui as cores, ó. Amarela, os que estão amarelos são as letras que foram usadas. O que escureceu não foi usado. Então ele usou ali, ó. E virou o quê? Lailat, que é uma noite. Depois eu troco novamente, uso todas as letras. E aqui eu mudo só o Yud de posição, ó. E vira Lit, noturno. Mudo novamente ali, ó. Tiro um Yud e muda a posição do Tav. Ele vira Iata, Iatá, Ialtá, Ialtá, letal. Depois eu mudo e viro Ielelet, que é uivo. Tem uma história que conta-se que a tribo... Olha que impressionante. Você vai... Junta essa história aqui com a história de Benjamim, que é a história que eu tenho. Você vai ficar impressionado. Quem é a tribo que uivava? Benjamim. Que era justamente a tribo de Saul, que por sua vez a Bíblia fala que ele seria a luz, e é justamente onde foi o templo de Deus. Olha aqui, já tem uma outra história dentro de uma história. Depois nós temos o quê? Tileti, acumular. Você conhece muitas pessoas acumuladoras? Pode ter esse espírito de Lilith.
Hum. E a latil, jogar. Hoje as pessoas estão jogando, perdendo dinheiro. De onde que vem isso? Onde vem a luxúria? Onde tem isso? Dentro do nome de Lilith. Meu Deus, só dentro disso aqui já tem vários códigos. Dentro do nome latil, você já começa a pegar outra codificação, que juntando gera outra codificação. Você entendeu? Só com o nome dela. Agora imagina o texto em todo. O que você não encontraria dentro? Então aqui você tem explanado todos os nomes, a maioria, não coloquei todos os sinais. História árabe. Agora a gente vai para a história árabe e a gente vai voltar de novo para a judaica. Na história árabe tem o alfabeto de Ben Sirá, só que tem um detalhe. Esse alfabeto é um texto um pouco... Ele é, vamos dizer assim, é tipo uma Playboy de época. Playboy, ele tinha, uma história meio sexualizada, tendenciosa. E vamos ver o que significa. É um texto medieval anônimo, composto em hebraico e aramaico, que surgiu no mundo árabe entre os séculos 8 e 11. Ele é considerado uma obra de literatura popular folclórica, com uma linguagem coloquial e muitas vezes irreverente. Tinha muita questão sexual. É como se fosse um poema sexual que menciona Lilith como uma mulher que se recusou a obedecer a Adão. Aí vem aqui, pegaram a história e... Porque uma história... Essa história aqui, ela foi o quê? De certa forma, é uma cópia aprimorada do século II. Já era uma tradição judaica. E nada impede de que, porque muitos judeus tiveram relacionamentos com pessoas árabes e que, por sua vez, pegaram uma história e acabam. Já viu a história do bicho-papão? Não, olha o que eu vou te falar. O bicho-papão não é uma história comum. Ela também tem a sua ritualidade derivada de Lilith. Gladson. Mas vamos continuar aqui. Que é muita história. Então, visão sumérica de Lilith. Aqui a Suméria tem. E aqui vale muito. Um tabuleto do século V, da epopeia de Gilgamesh, datada do antigo período babilônico, 2003 a 1595 a.C., Museu Sulaimanique do Iraque. Lá então, esse aqui, ó, encontraram esse tablete. E aí, traduziram. Vamos ver o que fala nesses... Gente, aqui a tradução tem várias traduções, várias histórias, mas aqui vale a pena. Essa aqui é uma comum, porém tem contradições nela. A epopeia de Gilgamesh foi descoberta no século século XIV, por volta do século XVIII, por volta de 1890, século XIX, em ruínas da Mesopotâmia. As placas de argila com caracteres cuneiformes foram encontradas na região onde ficava a antiga cidade da Síria, em Nínive. Lembra de Jonas? Que foi lá para... Não foi à toa que ele foi lá. Então, olha como é importante. Nínive. Jonas foi mandado para a cidade de Nínive. Então, o profeta Jonas. A epopeia diz assim, conta-se a lenda que Gilgamesh, rei sumério, o fundador da cidade de Uruk, e governou a região por volta do ano 2700 a.C. Gilgamesh se mostrava um grande conhecedor das coisas do mundo, inclusive de sua origem e de coisas existentes nas profundezas dos mares. Então ele era uma pessoa que entendia. E o entendimento dele não é à toa. Não é à toa. Tem um porquê. Com quem que ele aprendeu? Porém, o rei Gilgamesh, considerado temido. Aqui era temido, não vou corrigir, porque aqui já está na Vera, eu estou gravando direto. O seu povo a construir, obrigava o seu povo a construir. Então ele era temido. E o seu povo, e ele obrigava o seu povo a construir uma gigantesca muralha fortificada ao longo da cidade de Uruk. Peraí, ele estava fortificando os muros para ficar bem alto. Tem um porquê. O povo, amedrontado, com um trabalho muito fadigante, clamou pela ajuda da deusa Ishtar. Outras traduções dizem que o deus é Aruru, que seria o Deus Supremo. Porém, é o Deus dos deuses.
Só que aqui, a Aruru, aqui é uma outra vertente. Aruru tomando. Olha que curiosidade. Aruru, na outra linguagem de tradução, fala que Aruru, tomando um pouco de barro, cria Enkidu, deixando no meio da floresta, afastado da humanidade. Ele é um homem selvagem, tem um corpo coberto de pelo vermelho, que algumas traduções dizem isso, que eu achei uma forçação de barro. Os cabelos longos e desgrenhados. Ele vive com e como os animais. Peraí, quem foi criado e colocado no jardim do Éden? Não é por acaso. Então toda a história, por mais absurda que tenha, aparece. Vamos lá comigo. Enkidu, que era protegido, aí Ururu criou Enkidu. Por quê? Porque o povo... Vamos aqui. O povo estava lá sendo fadigado para construir algo muito grande. Muralhas grandiosas. E aí, clamaram. Aí, quem é que atendeu? Quem atendeu, uns falam, quem atendeu a oração, Aruru havia criado Enkidu. Só que a deusa Ishtar, tá aqui, ó, Ishtar, que Ishtar também ouvi uma pronúncia Ishtar, ouviu a prece. Mas Aruru quem criou? E aí, o que acontece? Enkidu, que era protegido da deusa e vivia nas florestas dos cedros, sua função era de desafiar e vencer Gilgamesh em um duelo, matando em seguida. Então, o que Ishtar fez? Ela chegou e falou, vem cá, Enkidu. Olha que interessante. Ela tinha o quê? Domínio sobre Enkidu. E com esse domínio, ela chegou e falou, Enkidu, o pessoal lá tá clamando, vai lá embaixo e mata Gilgamesh. Chegou lá, eles fizeram um duelo. Aí, ó. Ao chegar ao palácio do rei Enkidu, iniciou um combate. Só que por trás dessa história aqui ainda existe uma coisa que Gilgamesh usou uma outra mulher para seduzir Enkidu. E Enkidu não foi seduzido e acabou guerreando com Gilgamesh. Olha aqui, que história! Entretanto, não houve vitoriosos, sendo que Gilgamesh e Enkidu se tornaram amigos. Numa tradição, numa história, fala que eles brigaram, e um deixou até que o outro ficou ajoelhado, o outro ficou ajoelhado, e a briga durou por muito tempo. Só que os dois se cansaram e ficou empatado. E aí os dois se abraçaram e viraram amigos. Coisa de homem, concorda comigo? Poxa, você vê lá o cara do... Gente, quando você vê luta livre, você vê lá o cara brigando, depois o outro vai lá e abraça. É uma coisa assim que as mulheres não entendem, né? A amizade os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e harmonizando o mundo. Ou seja, tem que eles mataram gigantes. Mas aqui eu estou contando sobre Lilith. Onde está Lilith? Lilith é justamente a Ishtar. Porém, Ishtar sentiu ciúmes da amizade e tentou seduzir Gilgamesh, que sabendo que aquele que amasse a deusa morreria. Ele não aceitou ser seu amante, não ser amante dela. O que acontecia? Ishtar matava todos os seus amantes. E conta que ela sugava tanto do homem, dominava tanto o homem, que o homem se sentia frágil. E aí, simplesmente, matava a masculinidade do homem. E aí o poder dela era fortalecido. Parece alguma coisa com a realidade do mundo de hoje? Olha que coincidências muito legais. A deusa, com muita ira pela recusa, decidiu matar o amigo de Gilgamesh. Ela foi esnobada por Gilgamesh. Gilgamesh falou, não quero namorar com você. Uma mulher negada, irmão. Olha aqui. Já viu aquela assim, não fica comigo, não fica com ninguém? Espírito de Lilith. É o espírito... Lembra da prostituta? Olha aqui. Salomão teve um momento que duas meretrizes, duas prostitutas, uma tinha um filho e a outra... Aí o filho dela morreu. Ela foi e roubou o filho da outra. E aí, o que acontece? O que a prostituta, que não era mãe verdadeira, falou? Salomão falou, mata a criança. A mãe verdadeira falou, não. Melhor que ela fique com meu filho do que essa criança morrer. Isso é amor de mãe. A outra falou, não, pode matar, pode vir no meio. Salomão sabiamente falou, não, dê a essa que deu o filho, porque essa tem o verdadeiro amor de mãe. Já o pensamento de Lilith, se eu não consigo, se não é pra mim, não é pra ninguém. Você já viu? Tem homem com espírito de Lilith, gente.
Se não for comigo, não fica com mais ninguém. Espírito de Lilith. Isso é muito forte. Isso não é à toa. E é uma questão que é um espírito. Cara, tá me confundindo. Pera que eu vou te mostrar. Então vamos voltar lá. Com a perda do amigo, Gilgamesh resolveu ir atrás de aventuras, o que o levou a encontrar Utnapishtim, um homem imortal que revelou um triste mistério dos deuses. Em tempos anteriores, os deuses decidiram submergir a terra de Shuppank, mas que ele, pela sua devoção, havia recebido ordens de construir uma arca no meio do deserto e abrigar seus familiares, amigos e os quadrúpedes e aves de sua escolha. Utnapishtim assim o fez, e depois de 6 dias e 6 noites salvou as pessoas e os animais, conseguindo, em troca, a imortalidade. Uau! O que significa isso, Gladys? Gente, olha que interessante. Aqui é onde tem a primeira menção de Noé. Ah, não, Gladys! Gente, isso que a gente tem que entender. O que nós temos que entender aqui? Ó? Tem um problema aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, porque tem gente que já falou que Gilgamesh foi começar a construir. Não, peraí. Esse trecho da epopeia de Gilgamesh é um dos mais conhecidos e influenciou várias lendas da antiguidade oriental, inclusive a lenda bíblica do dilúvio hebreu, famosa pela Arca de Noé, sendo a produção da epopeia de Gilgamesh anterior à história bíblica. Pode-se perceber a influência que a cultura sumérica exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. Peraí, tem um problema aqui. Aqui pega a história da epopeia e coloca ela como a verdade plena. Porque a escrita é anterior à escrita de Deus. Tá, peraí, tem outro problema muito sério. E qual que é a solução aqui, Gladys? A solução é simples. Ninguém constrói um muro sem antes saber sua real utilidade. Por que aquele Gilgamesh estava construindo muros? O muro, a Torre de Babel, é após o dilúvio, e Gilgamesh foi um dos netos de Nimrod. Quando você vai ver a historicidade e você vai ver a questão de datação, nada impede. E quem escreve primeiro nem sempre fala a verdade. Porque informação é poder. Por isso que muitas vezes Deus fala, confia em mim. Mas Deus, peraí, eu tenho que falar para o mundo. Não. Tradição oral. Confia em mim. Deus falando. Mas Deus, se a gente não falar, a gente pode perder. Confia na palavra de Deus. Até o século II não foi escrito o Talmud. Até hoje tem muitas coisas de tradição oral que não estão escritas. São os mistérios, que são os sodes. São os mistérios sobre os códigos, sobre dentro dos códigos. Ah, entendi. E aqui conta-se, Gilgamesh foi procurar quem? Um ser imortal. Noé, viveu por muitos anos ainda na Terra. E quem que ele procurou? Noé. Só que as pessoas trocaram o nome. De quem que ele era filho? De Nimrod. Nimrod foi quem? Justamente aquele que construiu o quê? A Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais é que uma grande muralha para que ficasse bem alto, para que nunca mais eles morressem. Se tivesse uma nova inundação, eles estariam protegidos. Agora estou começando a entender. E onde que Lilith entra nisso? Lilith foi chamada, olha como que é o senso de idolatria. Primeiro, para que eu vou orar para Lilith se eu tenho o Deus Supremo? Até hoje, se você olhar na internet, tem pessoas que adoram Lilith. Vou culpá-las? Não. Tem pessoas que admiram Lilith. Vou culpá-las? Não. De repente, é uma falta de uma informação mais completa. Isso não é... A falta de informação é poder. E quando a pessoa joga a informação, você acredita na primeira que você ouve. Mas quando você coloca ela lado a lado, você começa a ver, peraí, para que ele foi procurar Noé, que era considerado alguém imortal? Porque ele conseguiu vencer aquilo que ninguém conseguiu vencer. Por isso. Há uma questão que fala também que ele foi procurar Cush.
Porque Cuxi foi um dos que ficaram imortais também. Nada impede de que tenha ido procurar um dos filhos de Noé. E não procurou Sem. Como alguém veio da Babilônia com pensamento de poderio, Cuxi ou outros, ele pode também ter falado também com Cã. Cã, se você for analisar, ele teve uma historicidade muito pesada. E aí, tudo que tinha uma ligação com Semita, com Sem, ele mudou a história. Nada impede. E Deus fala, não precisa falar não. Mas, Senhor, não precisa me justificar. Eu vou te provar que eu sou maior do que todo mundo. Por isso que tem a lei oral. Gente, como que uma lei tão perpétua se dura até hoje? Como um livro tão completo como a Bíblia, por mais complexo que tenha sido, ela passou por anos e até hoje ela está viva. Por mesmo que eu tenha críticas sobre várias religiões, até sobre a minha cristã, que temos críticas, ela perdura até hoje. É porque Deus assim o quis. Então, vamos seguir aqui. Mas existe outra tradução. Após a morte de seu amigo, Enkidu, ele ficou tomado de pânico ao pensar que também um dia morreria. Isso é Ganesh. Ele imediatamente saiu à procura de Utimishpatim, o único homem que foi poupado pelo dilúvio e que vivia nos confins do mundo, gozando do dom de imortalidade. O rei queria saber como poderia também alcançar a imortalidade. Essa é uma história que a gente está contando da Suméria, que é o que dizem que é unânime, que é a melhor. Gente, nem sempre o primeiro é o correto. Quem escreve primeiro é que manda. Não. Ganesh é um provável terceira, quarta geração, ou até a segunda geração de Nimrod. Tem uma história também que é muito legal, quando você começa a estudar. Sabe de onde veio o povo? Veio os faraós? De Nimrod. Não. Depois, se você quiser, eu explano isso mais complexo para você. Uma historicidade mais, que é uma junção. Tem uma junção. História judaica agora, bem detalhada. Agora a gente vai colocar como ela foi criada. Na visão cabalística, Lilith, assim como Adão, foi criado por Deus. Porém, a matéria-prima utilizada foi totalmente diferente. Aqui é uma controvérsia, eu vou deixar porque eu estou te dando informações. Lembra que a gente está usando a Midrash? Midrash é uma questão que é um pouco além do literal. Bem acima. Então aqui é uma questão mística, tem códigos, tem... E aqui conta-se que ela foi criada entre a junção de um pó negro e fezes e lodo. O que eu não acredito. Por que não? Porque Deus não vai usar algo tão ignóbil, tão baixo para criar uma mulher. E depois vai... se ele criou de algo tão impuro, por que Deus... Isso explica por que ela tinha esses atos. Só que aqui, lembre-se que é um Sod, que é um Midrash, tem código por trás. Quando você vê, aqui cada fezes, lodo, tem um porquê, que muitas vezes não é uma coisa negativa, mas tem uma coisa que te explica o porquê. Então vamos lá. Midrash judaica. Lilith é a primeira esposa de Adão. A história diz que Lilith abandonou Adão e se tornou um demônio por se recusar a se submeter sexualmente a ele. Porque conta-se que Lilith também tem um porquê também, que você vai entender. E Lilith não entendia por que ela tinha que ficar só embaixo. Ela falou, não. Eu gosto de ficar por cima na questão sexual. Então, e isso deixava Adão consternado, tímido, mas mesmo assim. E conta-se que foi muito rápido. Mas tem um grupo que fala que a relação de Adão e Lilith foi muito rápido. Não é muito. Foi quase que imediato. Ele viu que não dava certo. Falou, Deus, não dá certo. Não quero essa mulher pra mim, porque não é essa mulher. Olha que essa mulher não é... O Senhor não criou tudo perfeito. Será? Isso, lembrando que a gente está usando a Midrash. Não use isso como uma verdade absoluta. Isso não é literal. É uma Midrash. Lembra dos quatro níveis de entendimento? Então, e nessa história, a primeira mulher não foi Eva, e sim Lilith. Na Kabbalah, na questão midrástica. E qual foi o pecado de Lilith? Lilith, ela conseguiu dominar o homem?
Porque aqui a gente acha que ela gostava de ficar por cima. Qual que era a função dela? Aí a gente vai aqui, ó. Poluição noturna. A cultura judaica fala assim, quando o jovem está tendo e tem uma poluição noturna, que é a ejaculação precoce, é porque Nínive é o demônio que estava nesse sonho ou que fez ele chegar a isso. Então, muito cuidado. Isso aqui, gente, eu tenho um cuidado de falar isso, por quê? Porque dessa forma você cria as mulheres. Por que as mulheres hoje cristãs de outras religiões são as pessoas que muitas vezes são péssimas amantes e o marido também é péssimo amante? É uma conjunção. Porque a mulher quando casa, não pode isso, não pode aquilo, peraí. Aí fica um pudor que beira ao ridículo. Então a intimidade, ela tem que ser o quê? Ponderada. Ela tem que ser admitida. Tem que haver prazer das duas partes, não de uma. Então, aqui, Nínive, Lilith era considerada, quando o judeu fala, teve isso, foi Lilith. Qual a segunda função dela? Sonhos e desejos sexuais, que é uma consequente. Depois tem morte de crianças. Tem uma ramificação que conta-se da ramificação judaica, mística, que fala que Lilith precisa matar 100 crianças. E o único dia que ela não tem esse poder é o dia do perdão, que ela não consegue levar crianças. E, coincidentemente, é o dia que menos se morrem crianças. Olha aqui na cultura judaica. Eles têm isso. Não busque a verdade. É uma fala. Então, eu não posso falar isso como uma verdade absoluta. Ele só simplesmente fala que tem. E, coincidentemente, nesse dia, não busquei isso. Controle e dominância. Já viu? Aí, ou seja, Lilith tinha a questão de a última palavra dela. Eu que mando, eu que pago a conta. Eu que nessa casa aqui, a casa é minha. Opa, isso também tem homem que utiliza essa questão de Lilith. Essa função arrogante. Só que a gente tem que entender que isso aqui é tirado e colocado para a mulher. Então, isso aqui por muito tempo, imagina, as mulheres por muito tempo foram o quê? Afugentadas por conta de um personagem. Insubmissa. Opa, eu que mando. Incita o aborto. Aqui há um porquê. Porque quando as pessoas, que é o aborto? Agora pergunta, você gostaria de ser morta na barriga da sua mãe? Não. Então tá. Então por que você quer algo para uma criança, para aquilo? Gente, é muito pesado. É uma coisa que é muito, muito tênue, porque tem vários fatores. Uma pessoa que é abusada, gente, a cabecinha dessa pessoa ela fica confusa. O corpo dela é transformado por conta de algo que não foi uma escolha dela. Agla, você concorda com o aborto? Nunca. Nunca. Porque uma vida tem valor. Tem uma história real de uma mulher que teve uma criança e ela quis matar. Melhor, não vou nem muito longe. Cristiano Ronaldo. Hoje é tido como homem. Exemplo, a mãe dele quis abortar. Agora imagina se CR7 tivesse morrido no meio do caminho. A mãe nunca descobriria o poder de Deus sobre a vida do seu filho. Então, aborto, não concordo. Matar seus amantes. Aí é que é a viúva negra. Tem mulheres que têm o poder que... Gente, eu conheci uma senhora que já estava no quarto casamento e todos os maridos morreram. Há uma explicação? Gente, a culpa é dela? Não. Mas ela até se converteu. Ela se sentia culpada. Porque ela não sabia, ela não entendia. Ela então tinha Lilith em sua vida? Não. Mas existem mulheres que realmente desejam matar. Tem vários casos de mulheres que mataram os seus maridos por causa da riqueza. Espírito de Lilith. Não quer ter filhos para não perder a beleza. Aqui é uma outra segmentação. Ou para questão profissional, porque ela está numa questão de empoderamento e ela não quer prejudicar a vida dela. Isso é um espírito de Lilith, que é derivado da cultura. Vamos lá mais. Então, existe algum versículo que endossa essa linha de pensamento? Vamos lá. Textos originais, as versões mais antigas e amplamente aceitas na Bíblia, não incluem menções ao nome Lilith. A gente tem que deixar isso aqui claro.
Quando você vai ver o Lilith na tradução, aí você vai entender. Isso é encontrado. Agora, qual é a história base bíblica que eles utilizam, que é utilizado para justificar Lilith? Está aqui, ó. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Peraí, tá bom. Tá aqui. Aí vem o versículo, que aqui não está numa cronologia, quando você coloca, tanto é que não é, na ramificação judaica, eles evitam colocar a cronologia nesse sentido. Por quê? Porque não tem base. Mas aí as pessoas pegam separado e veem o segundo texto, que está aqui, ó. Depois o Senhor diz: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Peraí. Esse texto aparece depois. Dá-se a entender que, cronologicamente, esse versículo tinha que ser o primeiro, cronologicamente. E é correto. Porém, por que Deus colocou isso aqui? Peraí. Ele criou o homem. E depois fala, não é bom que você fica só, viva só. Mas lá Deus criou o homem e mulher. Qual que é a explicação disso? Claro, não tinha parado para pensar isso. Bugou minha mente agora. Vamos lá, olha que interessante, ó. Gênesis 1, capítulo 1. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá, e no segundo versículo ele fala, depois o Senhor diz, não é bom que o homem viva só. Peraí, se ele criou o homem, olha a palavra homem, ele estava sozinho. Então teve uma outra criação. É aqui que entra Lilith. Mas não é real. Aqui, Lilith é acrescentado na tradição. Porque aí procurou-se chifre em cabeça de coelho. Gladys, por que houve isso? Solução. Agora, olha a explicação mastigadinha para você. Quando Deus criou o homem, a mulher fez parte da plenitude dele. Quando você vai na Talmud, e quando você vai ver em outras midrashs, na explicação da criação, quando Deus criou o homem, a mulher foi criada, o homem estava deitado. E quando Deus criou o homem da costela, a parte que estava para cima era da mulher. Por isso que a mulher é mais emocional e o homem com as costas para a terra, o homem é mais racional e mais terreno. Por isso que você vê a mulher a mulher conseguiu a serpente, falar com a serpente, porque a mulher tem um dom mais espiritual mais do que o homem. Por isso que o judeu usa o kippah, usa o talit. Por quê? Porque o homem a mulher não precisa desses atributos, de utilizar esses itens, porque a mulher já é mais espiritual que o homem. E o homem, para ter uma conexão com Deus, ele necessita disso, para ele não se desviar. A mulher já é mais focada, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto é que surgiram as sacerdotisas. Então aqui, quando você entende que quando Deus criou o homem e a mulher, o homem, aí olha que interessante agora. Olha que forte para você. Você que gosta de pregar sobre casais, olha que legal isso aqui. Ou seja, o homem sem a mulher não é completo. A palavra homem, a mulher estava introjetada. Era parte da sua costela. Quando Deus tirou, ele virou Adão. É uma outra língua, uma outra linha de vertente de entendimento. Então, quando Deus criou, falou homem, era a mulher e o homem em um só. Homem e mulher. Quando a mulher saiu, ele foi chamado Adão. Ah, meu Deus! Só que aí tem um problema. Olha lá. Pois aí, olha que legal, não é o problema ainda, olha a solução. Ou seja, o homem sem a mulher não é completo. Por quê? Pois um derruba 1000 e 2, 10.000. O poder do casal é muito maior. E Deus falou, é melhor que sejam 2. Onde 2 ou mais estiverem, onde lá eu estarei. Porque é o poder do quê? Do casal. Ah, então quer dizer que tem que ser casado? Não. Do comum acordo, que seja sim, sim e não, não. E não sim e sim, não. Quando você está em confirmação, a palavra, ela se torna forte. E aí você derruba 10.000. Ou que por sua vez um casal tem 10 vezes mais poder do que estando sozinho.
Por isso que quando você está em comum acordo, as coisas tendem a acontecer. Agora você está entendendo que Lilith aqui foi acrescentada. Por quê? História. Aí agora a gente vai ver a história babilônica, para fazer mais sentido. É um demônio noturno. Na Babilônia, Lilith era vista como um demônio feminino, associado à noite, à escuridão e às forças do caos. Ela era temida por trazer doenças, infortúnios e desastres. Todo tipo de desastre. Símbolo da lua. Em algumas tradições babilônicas, Lilith era simbolizada pela lua, representando os ciclos da natureza e as forças femininas mais obscuras. A lua, que alterna entre fases, era vista como um símbolo de dualidade e mudanças constantes, assim como Lilith, que podia ser tanto uma força destrutiva quanto uma deusa da fertilidade. Tudo por quê? Porque a mulher tinha a questão de, quando a mulher tem a fase da menstruação, ela tem suas fases. E eu digo que a mulher tem 4 naturezas no mesmo dia quando ela tá assim. Ela tá nervosa, ela tá alegre e tá feliz. É muito complexo. E Lilith, aí ele fala, eita! Então a gente sabe como Lilith é a fase da lua. Então qual fase da lua que tá sua esposa hoje? Ou você, mulher, que tá assistindo esse vídeo hoje? Tem luas. E a gente tem que respeitar. Associação com Lilith. A associação entre Lilith babilônica e a Lilith do folclore judaico pode ter ocorrido em um período posterior durante a diáspora judaica na Babilônia, quando eles foram pegos para ir para lá. Nessa época, as culturas se misturaram e muitas crenças podem ter se entrelaçado. Isso é verdade? Isso é uma xologia. Porque a questão de Lilith pode ser antecedente? Não há muito o que falar sobre isso. Tanto que de Ganesh, a história de Ganesh, é uma história que não está citado explicitamente o nome Lilith, mas tem uma mulher com todos os preceitos de Lilith. História árabe, aí vem os árabes. Diferenças entre a Lilith babilônia e a Lilith judaica. Aí tá aqui, ó, origem. Enquanto Lilith babilônica era vista como um demônio, a Lilith judaica, em algumas versões, era a primeira esposa de Adão. Lembrando que essa história judaica é um paradês. O que é um paradês? Paradês são os 4 níveis de entendimento. Ele está no nível do Midrash, nem do Sod não está. Midrash é uma questão mística. Se você pegar a frase e fazer codificações, aparecem outras palavras. Meu Deus, Gladys, agora ficou mais fácil. Então, por que aí a gente vem a pergunta? Por que Lilith foi criada e difundida? Aí vem minha pergunta, será que um dos principais motivos para a criação e difusão de mitos como o de Lilith está relacionado aos temores masculinos em relação ao poder feminino? Porque você viu o árabe também falava, e eles foram mais contundentes, que é uma história mais, que eu mencionei anteriormente, que é uma história meio um pornô chanchado, mas não tão pesado, mas também não tão leve. Então, que ali mencionaram Lilith, porque o árabe chegava e falava assim, a mulher tem que ser submissa, tem que fazer tudo que eu quero. Peraí, será que é isso mesmo? Será que a mulher tem que... Obrigação? Então, utilizou-se uma história de Lilith para afugentar a mulher, para que ela não tivesse uma voz ativa. Lembrando que, quando a gente olhando assim, parece que o judeu trata mal a mulher. Não, muito pelo contrário. A mulher tem voz ativa. A mulher é a luz. Quem acende a menorá é a mulher, não o homem. Porque a mulher é a luz da casa. Nós cristãos temos que aprender isso também, que eu acho muito, muito legal isso. E, por exemplo, minha esposa aqui em casa é luz. Porque ela consegue iluminar o ambiente. A minha filha está aprendendo com a minha esposa. Isso é o quê? Ser uma mulher de graça. Por mais absurdo que possa parecer, Eva acabou levando o homem a ir a uma direção contrária à vontade de Deus. Tá bom. Sim ou não? Se, pensa comigo, se Lilith existiu e ela não tinha não teve uma conexão com Adão mandou ela embora. Aí ela foi, endemoniou e acabou tomando Senhora dos Demônios. Tem muitos filmes que falam sobre ela, sobre Lilith. Beleza. Aí ele casou com Eva, que fazia parte do seu eu. Porém, Eva também fez o homem perder o foco, pecar, errar o alvo. Ele errou o alvo. Porque a direção de Deus, ele não acabou seguindo a direção de Deus. Sim ou não?
E quando você começa a notar isso, eu falei, então Eva também já estava predestinada a cometer o erro. Então Lilith existiu? Não. Lilith é um pardes, é um código, é algo que você começa a entender, fala assim, agora eu tô entendendo. Lilith é uma história, não é que ela realmente aconteceu, não. Lembra o seguinte, quando você lembra, eu tive a oportunidade de entrar no CAGE, em Brasília, que é o lugar onde ficam os jovens que cometeram crimes, e num desses episódios, eles mandavam bilhetes um para os outros, com códigos dentro do bilhete. E aí, o René, que é um grande amigo, que era o diretor de segurança lá, mostrou pra mim. Falou, Gladys, olha aqui, ó. Os caras ficam mandando código. Aí, as letras mais fortes... E eles colocavam a letra mais forte. E você via os códigos, os nomes. Pra ninguém descobrir. Você me deve o dinheiro. Vai morrer se não me pagar. Tava lá o código. Ele não podia ser explícito. Falar, se você... Porque se pegasse essa carta, poderia acusá-lo. E aí, quando chegava, não, porque eu peguei a letra mais forte. Nada impede que o judeu também tenha feito isso. E isso já é explicitado. E eles mesmos falam. Onde está isso? Gemátria é um exemplo disso. Porque a gemátria é o código que você consegue ver calculando os números de cada letra. Aí tem um outro código dentro do código. Por isso que eles falam que cada versículo tem os níveis. E dentro de cada versículo você consegue ainda ter 70 outras formas de entendimento. Eu posso escolher as últimas letras. A cada 30 letras, a cada 20 letras tem um código. Então, a cada 49 tem o nome de Deus, que é impressionante. Quando você coloca lá, é impressionante. A cada 49 letras tem uma letra que representa o nome de Deus. A cada 7 letras você vai colocar, impressionante, tem o nome de Deus. É impressionante. Isso é impossível ter sido feito com uma mão humana. Por isso que não tem vírgulas no original. Então, voltando aqui, olha que interessante. Aqui, será que Lilith foi um impulso espiritual de Eva, assim como Yetzirah e o Yetzatov? Mas o que é isso? Na cultura, que eu até concordo, eu acho até muito mais coerente, quando Eva come o fruto, no original, fala que se comer, vai morrer, na nossa tradução. No original fala que se comer, se tornará mortal. Porque Deus não mente. Deus não mente. E aí quando você lê aquele texto, você fala assim, peraí, Deus mentiu? Nem o diabo mentiu. Porque Satanás falou, se você comer, você não vai morrer. A mulher morreu? Não, ela se tornou mortal. Então cuidado com as meias verdades. Meias verdades não deixa de ser uma mentira por inteiro. Lapada agora, hein? O que é o Yetzirah e o Yetzatov? Yetzirah é o mau instinto. É aquele instinto. Lembra? Quem fez isso e utilizou isso foi um judeu que escreveu que tem lá o patinho, que tem o anjo bom e o anjo mau. Quem fez isso? Ele utilizou o Yetzirah e o Yetzatov. O Yetzirah é o anjo mau e o Yetzatov é o anjo bom. Pode ir. Não vai, senão você pode fazer isso. Vai, pode ir. Que são o quê? Suas escolhas. Quando Eva comeu o fruto, o Yetzirah se fez presente. E o espírito de Lilith, que é os maus instintos, pode ter sido um desses. Tanto é que hoje as pessoas usam a questão de quebra de maldição e colocam nomes nos demônios. Isso é errado? É uma quebra de maldição. Então, quem sou eu pra... Tem coisa que a gente só vai saber quando estiver lá no céu. A chocante relação de Lilith com Jesus Cristo. Aí agora que a gente vai falar a relação que existe entre Jesus Cristo e Lilith. Preparado? Mas tem relação? Gente, você vai ficar chocado agora. Não acredito, relação. Tem relação? Olha que relação maravilhosa de Jesus com Lilith. Primeiro, como existe alguma relação entre Lilith com Jesus Cristo? Peraí, relação significa que eles têm uma relação? Não, a relação existe um porquê. Como cada um sabe se portar com uma atitude. Vamos lá? Jesus conseguiu transformar o espírito de Lilith de todas as mulheres que passaram em seu caminho. Isso agora, aqui tem relação. Sim ou não?
Lilith passava no seu caminho, qual que era a relação? Santo Agostinho falou uma vez que estava passando, e aí Santo Agostinho, ele falava assim, aí ele disse que ele era um grande pegador, pegava todo mundo, ele era um homem Jaó. Você conhece o homem Jaó? Você conhece o amigo Jaó? É o cara que fala, tá brincando lá, o Jaó nela. É um homem Jaó. E esse era Santo Agostinho. E num episódio, conta-se que ele viu uma meretriz que viu ele, Santo Agostinho, sou eu. Aí Santo Agostinho olhou para ele assim, para ela e falou assim, não, eu não sou mais eu, porque eu vivo Cristo em mim. Pois o homem que vivia morreu. Que cara, ali o cara foi top. E ainda tem uma frase, assim, aí eu falo assim, ele ainda solta uma, prefiro me arrastar no caminho do que correr fora dele. Gente, que frase maravilhosa. Prefiro me arrastar no caminho do que correr fora dele. Então, corre de Lilith. Corre das Lilith. E aqui, vamos lá, voltando então, a relação de Jesus Cristo com Lilith. Aí a gente vem aqui. A mulher do poço. Tem a mulher do poço que ela tem. Jesus pegou, vai lá, chama seu marido. Aí ela falou, mas eu não sou casada. Mas você já tá... Peraí, você não é casado, mas você já teve 5. Então ela tava no 6º relacionamento dela. Espírito de Lilith. Era um espírito de Lilith. Jesus, toda vez que ele encontrava a mulher, sabe com que ele confrontava Lilith? Não com amor eros, mas com amor ágape. Gente, quer confrontar um espírito é quando você trata uma pessoa bem, sem a intenção. Sem segundas intenções. Gente, isso é muito complexo. É muito complexo. Quando você começa a entender isso, você fala assim, tem um porquê. Jesus realmente tem relação com Lilith. Ele conseguiu colocar Lilith no devido lugar dela. Como? Vamos ver no lugar. Lilith é frequentemente associada às forças da natureza. E Jesus repreendeu a tempestade. Natureza é mulher. Qual é a natureza? Aqui tem uma questão literal muito bem na cara. Nossa natureza humana tem muito mimimi. Muitas vezes é uma mulher. Tem homens que têm uma natureza feminina dentro dele. Não feminista, perdão. Mas ele tem aquela natureza que é o quê? É o cara que não tem decisão. É o cara que, ninguém me ama, ninguém me quer. E essa natureza de fragilidade, ele tem que impor. Porém, tem mulheres que eu admiro que são muito fortes. Muito fortes. Aí as pessoas, você é feminista, não sei o quê. Hoje tem um rótulo. E Jesus fala o quê? Ame. Hoje a gente coloca rótulo em tudo. Você é isso. Você é aquilo. Você é isso aqui. Rotular. Porque eu não gosto de você, porque você faz isso. Gente, a gente tem que parar com essa visão de rotulista e começar a ter isso aqui que Jesus Cristo fez. Ele simplesmente repreendeu. Eu já vi casos de pessoas falando, porque você está endemoniado. Gente, se a pessoa me falar que eu estou endemoniado, eu endemonio. Por quê? Porque você gostaria de ser chamado de endemoniado? A gente tem que ter cautela no que vai falar. Tem que ter sabedoria. A Bíblia fala, portai-vos com sabedoria, com aqueles que estão de fora. Eu já vi casos de pessoa que eu peguei essa história vale a pena contar. Uma vez eu não entendi porque eu fui para abrir uma empresa em Tocantins e eu peguei um ônibus que não tinha avião para chegar lá. E entrando no avião, no ônibus, havia muitas pessoas simples, né? E eu sentando numa cadeira, fiquei lá. E no episódio, a senhora estava no meu caso com o filhinho, e eu desci para comer e voltei ela lá com o filhinho dela, que já estava vindo de outro lugar. E na segunda parada, eu vi que ela ficou no caso assim, quietinha, com o filhinho dela assim, sentado. Aí eu falei, a senhora tá com fome? Não. Aí a criança, eu tô. Então tá bom, eu fui lá e fiz a compra, negócio tudinho. E aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal do ônibus. Aí todo mundo já tava me chamando de pastor. Aí tinha uma senhorinha e falou, pastor. Aí dentro do ônibus já ficou divertido. Porque eu fiquei amigo de todo mundo, porque teve um episódio muito engraçado lá, de que quase briga, o cara tava sentado na cadeira dele. E aí, pastor, o que você faria numa situação dessa? Eu falei, o que é certo é certo. Pô, pastor, vou ter que levantar da cadeira, sabe porque você falou isso? Eu falei, gente, o senhor me perguntou. Eu só tô tendo. Aí ele saiu da cadeira. Aí eu comecei a conversar com um cara que tinha arranjado briga. Beleza. Conclusão. Aí uma senhorinha falou: pastor, Satanás tá no meu encalço. Eu falei: irmão, por quê? Aí eu falei: aí dentro do ônibus. Eu falei: pastor, o que o senhor tem pra dizer? Ele falou: a gente tem que parar de criar filhos demônios. Porque tem coisa que a gente cria.
Tem dificuldades que nós criamos. E eu tenho uma coisa para a senhora. Todo lugar que a senhora vai, o pessoal, o demônio tá... Todo mundo me persegue. Eu falei, irmã, tem um problema. Ela falou o quê? Existe na matemática uma coisa chamada denominador comum. Se todo mundo tá contra a senhora, o demônio não é eles. Quem é o problema não é eles. Porque minha Bíblia fala que onde Jesus chegava, as pessoas ficavam impactadas com ele. O meu exemplo de ser imitador é Cristo. Não é outra pessoa. Então você tem que passar a mudar. O lugar que você entrar, as pessoas têm que ter vontade de ir no lugar que você vai. E ir pro céu, pro lugar do céu que você vai. Tem pessoas que dizem ser tão religiosas, tão tementes a Deus, que a última, o enterro dela só vai ter ela. Não sei se é o seu caso, mas eu espero que não. Mas está num tempo de mudança. De não ter esse espírito de Lilith, de individualidade. Lilith era individualista. Pensava só no eu. Só no meu eu. Muito cuidado com isso. Tanto é que o eu sou é o nome de Deus. Voltando aqui. Vamos lá então. Olha que interessante. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia ter filhos. Lembra que Lilith, uma das situações de Lilith é que a mulher não pode ter filhos? A esterilidade. Tanto que as 3 matriarcas... então que havia o espírito de Lilith sobre as 3 matriarcas? Porque as 3 mulheres... Poxa, a esposa de Abraão era estéril. Aí de Isaac era estéril. E aí também teve... É um ciclo de maldição. E de Jacó também era estéril, Raquel. Aprende uma coisa. Isso ali é o quê? No caso das matriarcas, é Deus privando as escolhidas de ficarem com qualquer outro homem para ter filhos. E quando o homem entendeu o projeto dele e a relação dele com Deus, houve um milagre. Por isso que as 3 matriarcas eram estéreis. Porque, mas não tem base. Tem. Abraão teve outros filhos. Porque justamente com Sara, ele não teve. Aí teve Raquel, Rebeca. Aí você começa a entender o porquê que essas 3 matriarcas eram estéreis. Deus colocou uma proteção no seu útero. Somente ela poderia, no momento que o marido entendesse o seu projeto. Tem milagres que quando você entendeu o projeto. Então, não é que Lilith estava ali naquela vida. Poderia ter o espírito de Lilith? Gente, isso é conjectura. Isso é uma história que não tem a ver. Eu também não sou muito fã. Tem gente que gosta de espiritualizar tudo, ver demônio em tudo. Uma vez a pessoa falou, esse que veio Satanás na sua vida. Eu falei, a psicologia ensina que você é reflexo daquilo que você vê, estando em você é aquilo que você viu. Eu vejo Jesus na sua vida, porque na minha vida eu tenho Jesus. Eu sou reflexo daquilo que eu vejo. Se você está vendo demônio, está na hora de você mudar o seu ambiente. Pessoas que estudam muito, oram muito, sem ter uma conexão com Deus e adorar e louvar e entender a dimensão emocional de Deus, são pessoas que só veem demônio em tudo. Então, eu tenho minhas você não acredita nisso? Gente, a Bíblia diz que tem um mundo espiritual. Eu acredito nisso. Você já viu, Glaucio? Eu nunca vi. Você já viu o demônio? Eu nunca vi. Você já viu alguma coisa? Nunca vi. Então eu me considero uma pessoa de fé, porque eu não precisei ver para crer. E se você não viu, você tem muito a crer. Mas eu tenho visão aberta. Não condeno você. Você crê? Se está na Bíblia, eu creio. Jesus curou um cego, que ele viu um homem como árvores. Ali foi um mundo espiritual. Porque quem vê árvore, vê fruto. Jesus viu que Zaqueu em cima de um pé. Ali era um fruto. Muita lapada. Então aqui a gente tem que entender qual a dimensão de Jesus Cristo na sua não conjectura, na sua plenitude. Conjecturar é uma forma de metaforizar. Então, voltando aqui agora. Olha que interessante para finalizarmos. Caça às bruxas. Foi uma corrida desenfreada para matar, que a parte externa. Teve a Igreja Católica. Você está condenando a Igreja Católica? A Igreja Evangélica está seguindo uma imitação. Aprende uma coisa: quem é perseguido, no futuro é perseguido. Olha que interessante isso. A gente tem que tomar muito cuidado. O que eu vou te falar aqui é muito forte. Glass, você persegue alguém? Gente, não compete a mim julgar. Não compete a mim. Você acha isso errado? Não compete. Se está na Bíblia, a gente tem que entender
que eu tenho que amar meu próximo. Eu tenho que fazer com que ele tenha vontade de ir pro lugar que eu vou. Mesmo que ele não crê. Igual uma vez um amigo meu que era ateu, ele falou assim, cara, você é um cara tão gente boa que quando eu fosse pro céu, eu ia de mão dada contigo. Claro, foi a primeira vez que alguém falou uma frase que me marcou. Mesmo que eu não creia no seu Deus, mas a forma que você crê me fez crer, me fez acreditar. Isso é o poder de quando você tem graça de Deus na sua vida. Uma pessoa cheia de graça, uma pessoa engraçada, alegre. Por isso que tem pessoas que é muito rixosa, iracuda. Porque você não pode ser alegre. Salomão conta piadas. Só que você não entendeu por quê? Porque depende do seu espírito. Jesus, quando compara, porque a trava no olho, aquilo é uma piada, é uma expressão idiomática. Se você não entendeu, e você não entendeu que aquilo é um bom humor de Jesus, então tá alguma coisa errada, porque a sua vida reflete aquilo que você é. E a caça às bruxas foi isso. É os homens com medo de errar, de pecar, é melhor julgar. Porque aquela mulher tem um espírito de sedução. Peraí, só porque ela é bonita, ela tem um espírito de Lilith? Não. Tudo tá... porque fulano é muito bonita, eu vejo o espírito de sedução nela. Sedução é ótimo para quando você tá com seu marido. O ato de sedução, ele faz o seu casamento perdurar por mais tempo. Eu não concordo em sedução fora do casamento. Não. Mas por que você não pode... Quer dizer, então, que você não pode seduzir seu marido, mas a de fora pode. Quer dizer, não, que você não pode elogiar seu marido, mas a de fora pode. Tá alguma coisa que foi mal treinada. O que eu acho a questão da sexualidade? Por que existem tantos casamentos cristãos se diminuindo? Porque foi apregoado que o sexo é tão mal. Porque quando você olha lá, porque teve jejum para guerrear e houve abstinência sexual para se purificar. Ali foi falado naquele momento porque haviam homens que não eram casados. Mas se todos fossem casados, eu tenho plena quase certeza, que eu não posso falar tudo isso, que Deus não permitiria. Porque a questão da relação sexual é uma dádiva de Deus. Só que a gente pega isso como tão um pensamento de Lilith. Porque dominância. Gente, uma vez um relacionamento, um casal tava falando, pastor, eu gosto de jogar com ela. E ela falou, eu gosto de jogar com ele. O que o senhor fala? Lembra que a palavra jogar tá dentro do nome de Lilith? Eu falei, quem para de jogar, para de perder. Os dois estão perdendo. Porque quando um ganha, o outro perde. Competição dentro do casamento é aquilo que Jesus fala. Pode um estar contra o outro, não tem nenhum reino que se perdure. Para de jogar e você vai parar de perder. E aqui, a questão da caça às bruxas foi isso. O homem buscando, porque ele não conseguia. Aí, a mulher adúltera. Aí tem aqui, Jesus não tinha medo do poder das mulheres. Tanto que apareceu primeiro para as mulheres. E isso não é retratado. A igreja, de certa forma, tem um certo medo. O homem tem um certo medo. Por quê? A mulher tem um poder celestial muito rápido com Deus. Mais do que o homem. Muito mais do que o homem. Porém, o homem, para não ficar para trás, aí tem um sacerdote. Tem isso. Quando você começa a entender isso aqui, Jesus, ele não teve medo nenhum de mostrar o poder da mulher. Diferente da maioria dos homens que tem medo. Quando você sabe quem você é, um homem bem casado, aí você derruba 10 mil. Olha as grandes empresas, grandes... Lógico, tem pessoas que são solteiras que conseguiu. Nem sempre a riqueza financeira é a maior riqueza. Mas vai ver as riquezas espirituais. Sempre tem uma grande mulher por trás. Tem sempre alguém que está do lado acompanhando e cuidando. Esse é o poder da mulher. Lilith, resumidamente falando, é uma midrash, é uma história, é uma essência daquilo que até muitos homens possuem. Por quê? Aquela busca incessante pelo eu, pelo prazer momentâneo. Esse é o significado de Lilith. Esse é o código central. É de dominar sem querer ser dominado. É o de querer ser amado sem querer amar. Esse é o espírito de Lilith. É o que eu quero para mim sem destruir aquilo que eu construí.
É o espírito de Lilith. Ah, eu posso ter um relacionamento, mas eu não quero ter filhos, eu não quero perpetuar o meu DNA, porque pode atrapalhar o meu trabalho. Isso é o espírito de Lilith. O espírito é a essência, não que ela seja uma questão materializada. Ah, eu vou em Lilith. Não. Lembra que são essências. Assim como você tem uma essência chamada amor, você tem uma essência dentro de você que ele é expressado pela alegria, ou pela lágrima, ou pelo choro. Tudo são essências. E a Lilith não é diferente. É uma essência. Ela realmente foi a primeira esposa? Eu não acredito. Ela é um código. Quando você começa a entender que nunca ninguém vai te falar isso, ela é um código. E Jesus, ele veio para descodificar. Ele falou, tem como dominar. Ele foi levado a um deserto. E o diabo chegou e tentou. E ele, com 3 palavrinhas, ele destronou. Com 3. Eu repreendo, porque está escrito. Está escrito, ele pegou o diabo, o poder da palavra. E somente a Deus dará louvor e adoração. Quando ele fala isso, ele destronou Lúcifer. Porque Lúcifer, lógico que não tem na tradução, que é uma questão idiomática, uma questão também midrástica. Agora você está entendendo. E ali foi uma história para tentar entender o mundo celestial. Quando fala diabo, luz, Satanás, tem um vídeo fala sobre isso. Você vai ficar impactado. Jesus, com uma única frase, ele destronou os 3. Ele foi para o deserto. Ele não transformou pão, pedra em pão. No momento que o diabo falou. Porque ele sabia que aquilo era fazer a vontade de Lilith. É o momento do prazer momentâneo. Pão, naquele momento, era transformar algo eterno, que era pedra, em prazer momentâneo. E Jesus conseguiu vencer. Assim como muitos outros, por causa de um alimento. Porque o alimento foi uma das maiores quedas. Então Lilith estava no alimento, primeiro, por causa de uma maçã, que é o pseudo-maçã, que não é maçã, por causa de uma fruta do Éden, o homem caiu. Por conta de um prato de lentilhas, Esaú abriu mão da sua primogenitura. Você vai vendo ao passo de que homens abriram mão por conta de prazeres momentâneos. Então, como é que você vence Lilith? Abrindo mão do seu prazer momentâneo. Fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Se você chegou até aqui, é porque Deus vai transformar a sua vida. E eu repreendo todo o espírito de Lilith sobre a sua vida. Porque a sua vida vai ser transformada. E nenhum homem tem o poder de pegar o seu poder, mulher. Assim como você, homem, que tem o espírito também de Lilith, que pode ter também na sua vida, que é a questão muito sexual, você vai dominar esse espírito. Por quê? A partir de hoje você vai aprender a dominar esse espírito, porque você entendeu parte do mundo midrástico e do mundo espiritual. Fico aqui com esse super vídeo para você. E se você gostou, comente sobre ele o que você achou sobre esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode mandar. Vou fazer um máximo do meu esforço, aquilo que está na minha competência para tentar te responder da melhor forma possível. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que seja resplandecido a glória de Deus sobre toda a sua vida. E que o espírito de Lilith, todo espírito de derrota, de desistência, de insubmissão, se caia por terra.